Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Larissa, ela é consultora, participou da mentoria VPA em grupo e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, jornada de vida dela pessoal e profissional. Seja bem-vinda, Lari! Obrigada, Aline, pela oportunidade. Um pouquinho da história da Larissa. Pessoal, eu venho, de uma família simples e humilde e eu tenho um irmão. A minha mãe, ela é dona de casa, ela trabalhou até casar, depois ficou em casa cuidando dos filhos. Eu tenho um irmão mais novo que eu, 3 anos, casou recentemente. Eu também sou casada, ainda não tenho filhos e estou nessa área, da administração aproximadamente uns 18 anos. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar, eu já entrei nessa área e fiquei. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas do ramo do varejo, da indústria, em segmentos diferentes, de área comercial, logística, secretariado também. Fez faculdade? Fiz. Eu iniciei com um curso de secretariado, E aí depois eu me formei em administração de empresas, bacharelado. E por último foi a minha pós-graduação em marketing digital. Ah, que legal. O que te motivou a escolher estudar sobre secretariado e administração? O que te levou assim a fazer essa faculdade? Na verdade, eu fui levada, para isso, porque eu tive oportunidades de trabalho nessa área. Então, eu tinha que me qualificar, eu tinha que me enquadrar, no trabalho que eu estava. E aí eu buscava conhecer mais, porque eu queria trocar de funções, eu queria crescer na empresa. Então, eu buscava estudar e eu me identifiquei, eu gostei bastante dessa área. Eu me considero uma pessoa organizada. Então, para mim, a administração ela é um tipo de organização, E ajuda bastante. Nossa, sim. Muito. Então você fez uma faculdade que foi muito útil, tanto na sua vida pessoal como profissional, né? Sim, legal. Eu acho até por isso que eu acabei me identificando, porque eu sou aquela pessoa toda organizadinha, marcadinha, as coisinhas assim no lugar, e isso eu levo para o trabalho, Então, qual que foi, assim, o seu maior desafio quando você, assim, concluiu a faculdade? Tipo assim, geralmente as pessoas quando terminam a faculdade falam, e agora, o que eu vou fazer? Isso aconteceu com você ou não? Você teve um desafio? Eu acredito que logo depois de concluir a faculdade, não, porque eu já estava empregada. Talvez se eu estivesse estudando, mas ainda não estivesse empregada e não estivesse na área, sim, Fica aquela coisa, e agora, Onde eu vou trabalhar? Mas como eu já estava empregada, foi aquilo, Foi a conclusão de um processo. E foi bastante interessante, foi um alívio, Porque não é fácil concluir uma graduação. E aí a gente fica pensando assim, agora eu de repente posso ir para outro departamento, posso participar de novos projetos, mas essas coisas, E o que te levou assim a trabalhar com consultoria nessa parte administrativa? A consultoria, na verdade, eu não fui atrás dela, ela veio atrás de mim. Depois de ter trabalhado em várias empresas, a última foi uma indústria, e quando eu saí, uma pessoa me convidou para ajudá-la na parte administrativa, de uma empresa dela, que era um varejo na parte de roupas femininas. E foi a primeira vez que eu fiz isso fora de uma organização, sem ser funcionária, Então, eu passei a observar os pontos de melhoria, o que a gente podia mudar, de organização, de implantar ferramentas, para melhorar o trabalho e para melhorar a empresa. E aí, depois disso, começaram a aparecer indicações. Mas por que você não chamou a Larissa para te ajudar? Porque ela conhece isso, ela é boa nisso. E aí foi indo, e eu falei, quer saber?
Agora eu vou fazer isso como trabalho, assim, né, de remunerado, e passei a assumir a consultoria administrativa como o meu trabalho atual hoje. E o que especificamente você faz nessa área administrativa, ajudando pessoas? O meu público-alvo, ele é micro, pequeno e médio empresário. Porque eu identifiquei que essas pessoas, elas têm aquela sede, né, de trabalhar, querem trabalhar, têm conhecimento também, mas por causa de serem pequenos empresários, eles não conseguem contratar vários funcionários e acabam ficando sobrecarregados. Eles precisam fazer caixa, precisa comprar, precisa vender, precisa atender o cliente. Muitos deles são trabalhos manuais. E então, assim, eles precisam produzir, vender, entregar e comprar e fazer estoque. Isso eu acho que, na verdade, acaba criando um bloqueio para ele crescer, né? Porque eu acredito que a gente cresce a partir do momento que a gente cria braços para nos ajudar. E então eu entro com esse braço. Eu até falo, eu falei assim, eu cuido da parte burocrática e administrativa que muitos deles não gostam. E enquanto ele faz o contato direto com o cliente, tá mais ali à frente do negócio dele, mostrando a carinha dele, né? E eu fico lá nos bastidores fazendo aquela parte de planilha, controlar caixa. Isso aqui precisa comprar, isso aqui não precisa, fazendo contas, né? Essas coisas. E você me fala, falando isso, o que veio aqui pra mim? Essa questão de você ser uma pessoa multitarefa. No seu ponto de vista, na sua opinião, o que você acha, assim, ser uma pessoa multitarefa? Isso é bom, isso é ruim? A maioria das vezes é bom, mas nem sempre, né? Porque assim, eu trago esse lado multitarefa também para a vida pessoal, né? Então, quando eu tenho um projeto, um trabalho de um cliente, eu me entrego muito, que é como se a empresa fosse minha. Eu tenho que cuidar e eu tenho que fazer dar certo. E como em casa, às vezes eu quero resolver o problema de todo mundo e porque pra mim tudo é prático. Aos meus olhos tudo é óbvio, né? E pro cliente ali, né, no caso do seu cliente, ser multitarefa para ele não necessariamente é bom, porque às vezes são tantas tarefas que ele acaba esquecendo do principal, por exemplo, melhorar o atendimento, focar mais nas vendas. Isso, né? Então, por exemplo, um profissional liberal, um microempresário multitarefa, ele acaba tendo esse tipo de problema, né? E você entra nessa parte para ajudá-lo. Para ajudar num pedacinho, porque eu vejo empresários de potencial mesmo, e que eles precisam só daquela ajudinha ali, porque cada um é bom numa parte, né? Então, se ele mergulhar de cabeça no que ele é bom e as outras coisas que ele não é tão bom e ele faz por obrigação, o negócio vai fluir, vai andar e ele vai ter sucesso bem mais rápido e fácil, né? Sem ficar dando aquelas cabeçadas. Você já teve, assim, algum cliente que te deu um grande desafio, assim? Por exemplo, nossa, eu nunca tinha pego esse tipo de trabalho, esse ramo. Já aconteceu isso com você? De aparecer um trabalho assim que você falou, nossa, isso eu nunca peguei, mas assim, eu aceito o desafio. Teve, assim, essa experiência na sua vida? Bom, até hoje, na verdade, eu tive duas experiências de clientes, assim, diferentes. Eu tive o cliente que na verdade, ele queria o trabalho, mas ele não queria. Ele acho que meio relutava, né, pra deixar fazer as coisas. Não que eu vou chegar e vou mudar tudo, mas a gente tem uma visão de fora, né? E propõe mudanças, propõe alterações, né, propõe ferramentas e do cliente relutar muito para fazer. E também tive um desafiador que foi um projeto de departamentos. Na verdade, foi uma empresa que foi recém-adquirida
por um proprietário de outro ramo. Então ele queria que separasse os departamentos. Aqui eu quero fazer o jurídico, o comercial, vai ter a gestão financeira. Então é construir, né, esses departamentos, descrever a função de funcionários de cada um. Na verdade, isso é uma coisa que eu havia visto como funcionária de uma grande empresa e eu tive a oportunidade de escrever e implantar isso numa uma empresa de médio porte. Legal. Foi interessante. Era assim, eu sabia como que era, a gente tem na teoria, né, que estudou, viu como viveu, né, teve a vivência de trabalhar em departamento e depois implantar aquilo. É bastante trabalhoso, foi desafiador, mas foi muito gostoso. E geralmente assim, Larissa, um empresário, um profissional liberal, ele não tem isso muito claro, né? Sim. Mistura tudo. Exatamente, porque é aquilo, se de repente é um comércio, ele tá lá na frente atendendo, daqui a pouco ele tá lá fora guardando as caixas, ele tá recebendo e ao mesmo tempo ele vai ele faz tudo, né? Então ele acho que claramente não tem isso separado. E separando, acho que a tendência, além da organização, né, a separação de cada tarefa ali, né? E a tendência é o quê? A empresa crescer. Sim ou não? Estou enganada? Sim, eu acho que essa é a parte mais difícil de conscientização do microempresário. De saber que cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu pedacinho, mesmo que seja pequena. Vamos supor, na minha empresa tem 2 pessoas, geralmente são familiares, né? Então, vamos dividir. Existe a parte financeira, né, a de comprar e a de vender. Essa é sua. Eu vou fazer outra parte, eu vou ficar aqui organizando, eu vou limpar, eu vou abrir, eu vou fechar. Ninguém consegue ser bom em tudo, né? Então, eu acredito sim que o sucesso, ele vem da organização, mas a gente precisa ter conscientização, precisa ter consciência de que isso é importante. Não de que é uma frescura e que é só para grande empresa, eu sou pequena, eu não preciso disso. Eu acho que se você tem um negócio, primeiro você quer satisfação, eu acho, com o seu trabalho, você quer remuneração, você quer ganhar dinheiro. E aí, se você ficar pensando assim, isso é só para grande, é pequeno, mas um dia você não quer crescer, um dia você não tem chance de crescer, então você tem que fazer coisas para que você cresça, né? Isso que você me falou me fez lembrar de uma frase que agora eu não lembro, né, quem criou essa frase. Ele fala assim: se você não sabe administrar o pequeno ou o pouco, como que você vai, né, administrar o que é grande? E isso se aplica na empresa também, né? Enquanto ela tá pequena ali, né, você e mais uma pessoa, só você, e a partir do momento que você faz essa, né, administração, fica muito mais saudável, sustentável o crescimento dessa empresa. Porque assim, você organizar uma empresa já no caos, vai dar muito trabalho, né? E organizar enquanto está pequena ali, fazer essa separação, isso também me fez lembrar a primeira empresa que eu tinha de máquinas. E eu fazia tudo e eu não fazia nada bem feito. Isso acontece com os profissionais, né? De pequeno, né? De grande porte. Sim, e eu acho que até a administração de tempo, né? Porque hoje o que a gente mais escuta, eu não tenho tempo de nada. Eu não tenho tempo para isso. Mas eu não tenho, mas não dá tempo. Tem um curso que vai te ensinar a fazer isso da melhor forma. Mas eu não tenho tempo, eu vou fazer curso e eu vou deixar minha empresa. E às vezes é muito isso. A gente acha que tem que ficar na empresa, que tem que fazer tudo e todas as coisas e não faz nada, né? E aí vai o tempo. E o que você deixaria assim de sugestão para essas pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, que se encaixa, né, nesse perfil? Que dica você daria para essa pessoa? Eu acho que a dica seria... te contratar, claro. Se você ama seu negócio, peça ajuda para
ajuda profissional para cuidar dele. Eu acho que, eu não tenho filho ainda, mas eu imagino que os pais ou uma mãe, quando ela vai precisar de ajuda com um filho, ela procura ajuda profissional. Perfeito. Que seja de um médico, de um dentista, de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, algum, né, para tentar ajudar um problema específico que o filho dela tenha. Então, se a sua empresa também tem, ela precisa de ajuda profissional, que seja de um consultor administrativo, financeiro, um contador, né? Eu não faço essa parte de contabilidade, mas é de extrema importância, né, também para uma empresa. E eu acredito que é isso, peça ajuda profissional, seria essa dica. Perfeito. Lari, agora, né, que a gente já está mais íntimo aqui, me fala uma coisa, você teve alguma mudança significativa de hábito nos seus últimos 3 ou 5 meses? Teve alguma mudança assim, de hábito na sua rotina? Bom, teve sim. Eu fiz o VPA, né, com a Aline e levantaram algumas questões que fizeram diferença nos últimos meses. Um deles foi restabelecer a minha organização de planejamento semanal e mensal. Porque assim, eu tinha em mente o que eu tinha que fazer naquela semana. Em mês, vamos dizer que estava meio adormecido. E aí eu trouxe isso à tona novamente. Então eu passei a fazer o meu planejamento da semana, de atividades pessoais, compromissos, os profissionais, atendimento de cliente, a separar um tempo para estudo, porque a gente não pode parar de estudar, de pesquisar. Cada cliente que eu pego, ele é de um ramo diferente, ele não é do mesmo ramo. Eu não preciso saber tudo dele, mas eu preciso entender o que ele faz, eu preciso entender a empresa dele. Então eu preciso de tempo para estudar, para ler, para fazer pesquisa, para estar atualizada para o meu cliente, né? E eu acho que trouxe isso à tona, a organização de agenda. Eu também comecei a dar mais importância ao tempo, né? Falar assim, é muito precioso o tempo, né? Então vamos aproveitar ele da melhor maneira possível. Acho que também tudo depende do que você está focada, né? Então eu acho que veio à tona isso, o foco para trazer organização, o tempo. E o principal foi o despertar de crença e de valores. Que eu acho que isso mexeu assim, bastante comigo em relação à importância do dinheiro. Porque a gente vem com aquilo, né, desde pequeno, na família e no trabalho. Mas se você quer dinheiro, você é ganancioso, o dinheiro é sujo, não, aquelas coisas, né? E eu acho que é assim, a gente é um círculo, né? A gente dá e a gente recebe. Então eu acredito que também a gente trabalhando direitinho, honestamente, ele vem como forma de pagamento e com muito esforço, né? E ele não é sujo, né? Porque ele paga algo bom que você fez. Sim. Uma energia de troca, isso, né? Então isso foi importante pra mim. Que legal. Lari, e qual foi o livro que você leu e que assim virou uma chave ou ampliou a sua mentalidade? Qual foi assim um livro ou 2, 3 livros que você leu e que fez diferença assim na sua vida? Bom, esse daí eu fiquei estudando. Eu não leio muitos livros. Eu leio, assim, alguns eles ficam lá esperando para ser lidos, mas algum tempo atrás, na verdade eu gosto muito de ler, assim, artigo, revista, né? Eu não sei se eu acho o livro grande, acabo não lendo muitos, mas preciso ler mais. Foi O Monge Executivo. Eu li há um tempo atrás, mas eu acho assim que até hoje ele ainda traz uma mensagem importante e forte para mim. E eu acho que todo
empresário, empreendedor, como toda pessoa deveria ler esse livro. Esse livro conta, já deve ter lido, né, na sua estante. Sim. E ele teve até uma peça, né? Eu participei da peça, muito legal, teve em São Paulo, muito legal. E eu acho interessante isso, né, a mensagem que traz, que é de um executivo que foi, né, para um mosteiro fazer um retiro de alguns dias e se encontrar, né? E ele trouxe isso para os negócios e fez muito bem, né? Então é aquilo também. Tudo que é demais também não é bom. Então, de repente, se ele era um executivo que trabalhava muito e ele viu que ele precisava disso, eu achei uma história bem interessante. Impactou de alguma maneira? Impactou sim, né? Para minha vida pessoal e também profissional. Legal. E se fosse para você assim presentear uma pessoa querida, que livro você presentearia? Com qual livro você presentearia a pessoa? Eu acho que tem dois. Seria esse do Monge Executivo e também do Segredo. Porque eu também acredito muito na força do pensamento. De pensarmos bem, pensarmos positivo, e eu acho que tudo isso gira algo bom para nós e para os outros, né? Então eu presentearia com um desses dois. Legal, Lari. E se fosse para você deixar uma mensagem, uma frase, um outdoor na Avenida Paulista, que tipo de frase você deixaria para as pessoas? Bom, eu já tinha ouvido algo parecido com isso. O seu dia tem 24 horas. O que você faz para aproveitá-las? Você deixaria essa frase. O que você tem feito para aproveitar o seu tempo? Inclusive, lá no grupo você tinha colocado, né, você até imprimiu. Isso! Nossa, muito legal. E fala justamente sobre isso, né? A administração do seu tempo, né? A gente não se dá conta, né, Aline, mesmo. A gente precisa desses despertar, assim, desses puxões de orelha. Sair do piloto automático. Porque a gente não se dá conta do quanto que vai indo o tempo e quando foi você falar, olha, já foi. Não volta mais, é algo que não volta mais, né? Por exemplo, nós estamos praticamente no final de 2019, né? Natal já está chegando, né? Lari, qual o conselho que você daria para a Lari de 3 anos de idade? Que conselho você daria para ela se você pudesse? Voltar lá? Se eu pudesse voltar lá atrás e falar para Larissa pequenininha, eu falaria para ela: ouça mais e converse mais com seus pais. O que você puder, você conversa com eles. Eu acho que seria isso. Essa mensagem, conselho, sim, né? E me fala uma coisa, como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Bom, eu tenho uma página no Facebook, que é a LM Consultoria ADM, e lá eu posto alguns artigos, algumas coisas do trabalho que eu faço, né? E no celular, no WhatsApp. No celular, então, no site e no celular. Isso. Tá. YouTube, Instagram, você tem alguma coisa? Não, o Instagram ele tá em construção. Eu tô preparando os conteúdos para poder, né, baixar. E o YouTube ainda é um passo. Eu ainda pretendo começar a gravar vídeos para poder explicar, né, e colocar essa questão. Importância, né, nessa parte. É uma gestação ainda. Tudo na vida, né? Tudo na vida, né? Sim. É um processo, né? Lari, eu gostei, assim, da entrevista, né? Desse bate-papo com você. E gratidão pelo seu tempo. Obrigada. Também adorei, Aline. Agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente conversar, de poder realizar o curso VPA com você, que eu acho que para cada um traz um benefício, né? E foi bastante importante. Obrigada. Gratidão. Nada. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.